Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. No vídeo de hoje vamos comentar os resultados do UFC São Paulo que aconteceu nesse último final de semana, e nesse vídeo vamos falar do co-evento da noite. A gente teve a luta aí entre Maurício Shogun e Paul Craig e a luta acabou com um empate, o que foi muito decepcionante para todo mundo que estava assistindo, embora tenha sido uma luta bastante disputada. E para quem tá perguntando, empate? Como assim, Lena? Quem deu empate nesse combate? Como é que foi essa pontuação? Bom, uma coisa eu vou deixar clara aqui pra vocês. Os juízes, pelo menos no primeiro e segundo round, eles foram unânimes, né? O primeiro round todos os juízes deram pro Paul Craig. O segundo round todos eles deram pro Maurício Shogun. E o terceiro round que a gente teve uma discordância aí. Dois juízes deram o terceiro round pro Shogun e um deu pro Paul Craig. Mas então, Lena, então o Shogun ganharia a luta, né? Aí que é o problema. Um dos juízes que deu o segundo e o terceiro round pro Shogun acabou dando o primeiro round 10-8 pro Paul Craig. Isso mesmo você está escutando. Se não fosse esse 10-8, o Shogun teria vencido o combate. Mas, de alguma forma, esse jurado acabou vendo ali que o Paul Craig fez o suficiente para dar aquele 10-8 no primeiro round. Antes de a gente falar sobre essa polêmica, eu quero falar um pouco sobre a luta. Era um Shogun que estava fora de forma, mas ao mesmo tempo, já tem um tempo que a gente não vê o Shogun mais com aquela forma toda. É um Shogun que não tem mais aquela velocidade, mas novamente, a gente já não vê o Shogun com essa velocidade há um tempo já. Então, não foi nada... Eu vi algumas pessoas impressionadas com essa... Nossa, o Shogun tá diferente. Eu não fiquei impressionado porque eu meio que esperava um Shogun assim. O Shogun, ele já não tá mais no seu auge do ponto de vista da carreira. Ele já não tem... Você vê que ele não tem mais aquela gana de buscar, de lutar cinturão. Ele mesmo falou que ele tinha combinado com a esposa dele que só varia mais duas lutas, que já tava pensando na aposentadoria. Agora, obviamente vai ter aquelas piadinhas que o Shogun só não ganhou porque ele não entrou com a sunga branca dele, que é a clássica. E aquelas piadinhas de que o Shogun 100% ganharia dois John Jones ao mesmo tempo, só porque ele não estava 100% que ele não ganhou. Mas dito isso, cara, o Shogun é a lenda do MMA. Ele não precisa provar mais nada a ninguém. Como eu falei no vídeo pré-evento, é uma das poucas oportunidades para quem não acompanhou o MMA há muito tempo, como eu acompanho, como o André acompanha, de ver o Shogun em atividade. Ok, não é aquele Shogun que a gente estava acostumado a ver na era do Pride, mas ainda assim é um cara que é maníaco quando sai na trocação. A quantidade de golpe que ele aguentou ali, pelo menos num curto espaço de tempo no primeiro round do Paul Craig, foi impressionante. Você via que ele queria sair na mão toda hora. E mesmo quando ele levava a luta pro solo para trabalhar no Gordon Pound, toda hora ele levantava para pular, para tentar assassinar o Paul Craig. Então, o instinto assassino do Shogun sempre teve lá. Infelizmente, ele já não tem mais aquela gana, aquela disposição física para conseguir aplicar aquilo. Então, no geral, foi uma luta morna, uma luta que o Paul Craig acabou capitalizando ali no primeiro round em alguns momentos, mas que no segundo e no terceiro, pelo Shogun ter usado uma estratégia até um pouco diferente do que a gente esperava, trabalhou muito mais o ground and pound, eu achei que ele acabou levando. Na minha opinião, foi o primeiro round pro Craig. Eu acho que isso aí não tem dúvida, foi pra ele mesmo. Ele teve um ótimo momento ali, deu, sei lá, uns 20 socos ali no Shogun. O Shogun tava na grade só se defendendo, não tava conseguindo fazer nada. E nos outros dois rounds, o Shogun jogou de forma mais inteligente e levou, na minha opinião, os dois últimos rounds. Eu achei estranho naquele início de luta que você via um Craig que tem como forte a finalização, buscando a trocação, e o Shogun buscando derrubar. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Tô no mundo paralelo, tem alguma coisa errada, mas a estratégia do Shogun era mais conservadora, ele queria o ground and pound. Eu fico imaginando, várias vezes aconteceu isso na luta, né, o Craig de costas pro chão e o Shogun em pé, tentando torear a perna ali pra entrar, e o Shogun pensando, por que eu não posso chutar a cabeça dele? Por que eu não posso pular e cair com o pé na cabeça dele, né, porque já fez muito isso, né, mas agora não pode mais. De qualquer maneira, eu acho que o Shogun, ele fez no segundo e no terceiro round o suficiente para vencer o combate, e o problema inteiro foi esse 10-8 no primeiro round. A gente tem vai ter que falar sobre as regras de pontuação, então vai ser um pouquinho mais técnico a partir de aqui esse vídeo. Então eu queria falar o seguinte, nas técnicas que estão valendo pela ABC, Association Boxing Commission, a gente tem um termo mais claro, né? O que ela diz? Ela fala o seguinte, um 10-8, se o cara tiver dano, dominância ou tempo, são 3 critérios. Se o cara tiver 2 desses, é recomendado que você dê um 10-8. Se o cara tiver os 3, você é obrigado a dar o 10-8. Eu acho que isso deixa a coisa de forma muito mais clara. Embora acabe MMA assine esse texto aí das novas regras desde 2017,
ela traduziu no site dela uma coisa um pouquinho diferente. Na verdade, eu fiquei muito curioso depois da luta. Eu falei, cara, eu vou dar uma olhada nas regras da KBMA para saber o que está acontecendo, né? E eles basicamente pegaram parte das regras que eles aceitaram, o André falou de aceitar, porque em 2017 as regras foram alteradas, né? A gente teve uma atualização das regras com critérios mais objetivos, foi um negócio realmente muito bom para o MMA de uma forma geral. A KBMA participou dessa reunião, apesar de ela não ter um membro votante nela, mas a pessoa que participou, o representante da KBMA, falou nessa reunião que a KBMA iria adotar todas essas mudanças. Então, eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês verem tanto as mudanças de regras e as regras que estão no site da KBMA. Basicamente, a KBMA pegou o início do texto dessa regra, mas quase da metade para baixo, eles começaram a colocar um monte de coisa meio sem sentido, desnecessárias, na minha opinião. Começa a falar de que o juiz ele vai ter que, em alguns momentos, avaliar até o espírito do lutador ali dentro. Como advogado, eu acho isso um absurdo. Você começa a colocar critérios muito subjetivos ali dentro. E, cara, você não pode abrir a margem. Você não pode abrir uma margem gigantesca para o juiz ver o que ele quer. A gente tem que limitar um pouco a cabeça do juiz para a gente ter critérios mais justos. Então, o que a regra que está hoje constando no site da KBMA, ela faz com que o juiz consiga ver um 10-8 quando as novas regras não vêm um 10-8. Por quê? A gente tem então, vamos pegar então o primeiro round do Shogun, né? O Paul Craig ele teve 3 critérios, ele teve dano, ele teve dominância e ele teve tempo? Não, ele não teve os 3. Ele teve 2, ele teve tempo e dominância? Não. Ele teve dano e dominância? Não. Ele teve dano por muito tempo? Também não. Então 2 critérios já não tem. Um critério tem? Tem. Ele causou mais dano no Shogun, isso aí a gente não tem dúvida, porque o restante do round foi um round bem cadenciado, com o Shogun indo pro clinch de vez em quando, tentando recuperar o fôlego, e de vez em quando o Paul Craig circulando. Então, teve um critério, e você falar que isso é o suficiente para dar um 10-8 pro lutador, além de estar contra as regras que supostamente a KBMA deveria ter assinado e ratificado, eu acho que é forçar muito a barra. Eu acho que o 10-8 precisa de um pouco mais. Eu não vi nenhum dos 3 rounds um 10-8 para nenhum dos lutadores. E eu acho que dar esse 10-8 pro Paul Craig no primeiro round foi uma coisa que acabou prejudicando diretamente o Shogun, porque como eu falei, se o Shogun não tivesse levado esse 10-8, ele teria ganho a luta. Então, é só para vocês verem o quanto é importante seguir as regras de forma correta. Mas é aí que é o problema. O juiz ele seguiu a regra da KBMA, e a regra da KBMA meio que permite. Né? Isso que a gente está querendo dizer é o seguinte, o juiz que pontuou 10-8, normalmente a gente iria atrás dele, né? Por que esse cara pontuou 10-8? Ele é doido? Não aconteceu o que está na regra que tem que acontecer para ser um 10-8. Mas aí quando você vai ver o que a KBMA diz que tem que acontecer, que é diferente das regras gerais que todo mundo que ratificou em 2017 usa, então assim, beleza, a KBMA inventou um negócio ali que ninguém faz. Ela fala assim, o juiz tem que avaliar se o golpe que o cara fizer e tal, quebrar o espírito do adversário, isso é claramente... Se ele tiver um único momento muito contundente, já é o suficiente? Cara, isso não é boxe não, velho. Por que com um único momento contundente, quer dizer que se você acertar um bom soco no cara e o cara ficar tonto, pronto, 10-8? Então, ela podia ter feito um negócio mais simples. Ela pegou uma frase que tinha na regra e falou assim, não, deixa eu explicar isso melhor. Ela escreveu 2 parágrafos que deixam todo mundo confuso e estão mal escritos, inclusive. Então, é difícil de ler, é difícil de interpretar e gera esse tipo de coisa que é completamente absurdo. Eu acho que ninguém viu vitória do Paul Craig, algumas pessoas viram, ninguém que viu essa vitória viu com um 10-8 no primeiro round. Eu acho que é uma coisa muito difícil até de você explicar para um gringo o que foi que aconteceu, porque traduzir aquilo ali deve ser bem complicado. Esse que é o problema, porque se nas regras da KBMA tivessem, como está na regra americana, de forma muito clara e objetiva, e que é a intenção de uma regra, olha só, são 3 critérios, 2 é recomendável 10-8, 3 é obrigatório, logo por exclusão, 1 você não dá 10-8. É muito clara a regra americana, ela deixa o juiz muito mais confortável de conseguir julgar. Na KBMA não tem, ela não fala dessa questão de exclusão, ela não fala que se 2 critérios forem atendidos tem que dar, ela fala, na verdade, sempre, ela vai citando um critério em cada momento e falando que esse um critério é o suficiente. Cara,
novamente se abre um leque gigantesco. Então, o juiz que tava ali e deu esse 10-8, ele meio que tá seguindo a regra da KBMMA. Então, a gente não pode nem criticar ele de forma direta, porque é o que tá na regra lá. Então, é chato. Foi o que eu falei no Twitter. É possível ver vitória do Shogun, é possível ver vitória do Paul Craig. Eu não vejo um absurdo, a luta foi realmente meio morna. No terceiro round o Shogun já estava bem cansado, ele teve alguns momentos ali, mas o Paul Craig conseguiu levantar e acertar alguns golpes também. Mas você me falar que ele conseguiu um 10-8 por causa de um momento curto no primeiro round, eu acho que é forçar muita barra. E é um momento que acabou tirando, inclusive, a vitória do Shogun, e acabou se transformando essa luta num empate. Né? Então, dito isso, né, eu acho que pelo menos é bom trazer essas informações aqui para vocês. É uma parada amarga, né? O Shogun estava em São Paulo, eu ia falar que se ele saísse com a vitória ali, e na minha opinião ele saiu com a vitória de certa forma, acho que ele foi o melhor lutador nessa noite, mas não é um Shogun que tá batendo de frente mais com a galera, bicho. É um Paul Craig, que ok, é um lutador melhor do que o adversário antigo dele, que pegou o Paul Craig, pra quem não sabe, entrou de última hora. Na verdade foi um upgrade, na minha opinião, em relação ao adversário anterior. Mas mesmo assim o Paul Craig era um cara fora do ranking, que não estava impressionando nem um pouco. E mesmo assim o Shogun teve muito trabalho. O Shogun já não tá mais naquela vibe. Um cara que inclusive já estava com a cabeça de aposentar daqui a 2 lutas, ele não tem mais aquele objetivo todo. Então é o famoso pra quê? Né? Eu acho que o Shogun, se ele saísse com a vitória, ia ser muito legal se ele botasse a luva ali no chão e falasse, galera, minha última luta com o MMA, fiz o que eu pude fazer. Pra quem acompanhou, o Shogun é uma lenda, assim como o Minotauro, assim como o Minotauro, assim como essa galera que tá aposentando, tem que saber a hora de parar e não precisa provar mais nada pra ninguém. Essa é a questão. O Shogun tá no Hall da Fama, é um dos lutadores brasileiros que tá lá, então mais do que isso para mostrar que o cara é uma lenda, eu acho que não tem como. Eu concordo com o Lenner, eu acho que talvez até ele tivesse planejado isso, mas foi uma luta broxante para todo mundo. E essa forma que a KBMMA colocou as regras lá, e com certeza é a forma com que ela está dando treinamento para os juízes que estão arbitrando as lutas, é uma forma que não traz nenhuma segurança para o resultado. Porque uma coisa que é interessante é o seguinte, se a gente está lutando no mesmo evento sob as mesmas regras, a gente quer uma reprodutibilidade daquele resultado. Ou seja, se eu fizer isso aqui, eu vou ganhar. Se o cara tiver que mudar o jeito dele fazer as coisas para cada estado em que ele tiver que lutar, isso vai virar uma bagunça, porque ninguém sabe essas diferenças. Pode até haver uma ou outra diferença pontual, mas não uma diferença no critério de pontuação. Aí eu acho muito, né? E nesse caso aí acabou levando a vitória do Shogun, que na minha opinião, apesar de ter tomado um sufoco ali durante 30 segundos no primeiro round, ele mostrou muita resiliência, conseguiu mostrar que ainda é um cara guerreiro, levou os outros 2 rounds, e eu acho que deveria ter saído com a vitória. Eu acho que o Shogun, concordo com o Lenner, mais uma luta talvez e ele se aposente, talvez no próximo UFC no Brasil, porque lutar em casa é melhor, mas o resultado dessa luta aí realmente foi bastante decepcionante para todo mundo que estava assistindo. E só para lembrar também, é uma coisa importante, a KBMMA, gente, não é obrigada a seguir mesmo não, tá? Eles podem mesmo fazer as regras deles, eles têm essa independência. Eles estão no Brasil, eles têm todo o poder para legislar sobre MMA aqui dentro. E se o UFC quiser vir para cá, vai ter que meio que se adequar. Só que o que a KBMMA faz? Cara, o UFC não vai aceitar vir para cá se a gente mudar esse negócio, deixar um negócio completamente absurdo e gera insegurança para os seus lutadores que estão vindo, americanos, para lutar aqui dentro. E por isso que a KBMMA sempre seguiu Nevada, por exemplo, que é a Comissão Atlética de Referência nos Estados Unidos. Então, eu acho o seguinte, se a KBMMA participou da conferência de 2017 e aceitou essas mudanças, cara, se você aceita, copia e cola, que é assim que todas as outras comissões atléticas fazem. Elas pegam essas reuniões e elas jogam exatamente tudo que estava lá, coloca lá. Então, você não precisa explicar, não precisa inventar, entrar em delongas, porque o que a KBMMA fez foi exatamente voltar para as regras antigas. Essa regra de 2017 mudou exatamente porque a regra antiga dava uma margem muito grande. De interpretação, De interpretação. Ela não falava de forma muito clara. O cara ganha 10-8 se ele ganhar de forma muito, muito, muito ampla. O que é ampla? Aí a regra de 2017, peraí, deixa eu explicar então aqui o que vai ter que ser o 10-8. Aí cabe a MMA e volta e fala, ampla de novo. Você pode escolher como você quer adotar o critério 10-8. Então, fica uma recomendação também para a KBMMA, não é a crítica xingando eles, ofendendo eles de forma alguma. A gente sempre elogiou muito a KBMMA aqui em algumas decisões, inclusive de alterar resultado de combate, coisa que muitas comissões atléticas nos Estados Unidos não têm coragem de fazer. Eles já fizeram aqui no Brasil, acho que é uma excelente comissão atlética. Mas fica a dica, né? Vamos deixar essa regra do 10-8 mais concisa, mais objetiva, seguindo de fato o que está nos Estados Unidos, que eu acho que é suficiente
suficiente. Garante mais segurança para os lutadores e garante um resultado mais justo, na minha opinião. Eu concordo. Eu acho que se você está seguindo e você está assinando lá o acordo, pega ele e simplesmente coloca no seu site e cobra isso das pessoas que estão lá. Então é isso, galera. A gente falou de outras lutas desse evento. Já deve ter vídeo aí para você assistir. Se não é inscrito no canal, essa é a hora. Se inscreva. Um abraço e até mais. Até mais.